Quem vai pagar essa conta? E tem contas que não são só de dinheiro, não. Tem contas que a gente paga de muitas outras formas. Vamos descobrir isso juntos? É sobre isso o Nós da Questão Responde de hoje. Vamos junto! Na vida a gente precisa entender que dinheiro sempre é um símbolo. Ele tem o valor dele em si mesmo, mas ele tem o valor do que ele representa na vida de cada pessoa. E às vezes, quando a gente passa por situações afetivas que envolvem dinheiro, isso mexe com muitos símbolos da gente e mexe, sobretudo, com a nossa autoestima. Mas para a gente entender isso, vamos começar vendo um e-mail que eu recebi e o que é que a gente vai aprender com o e-mail dessa mulher. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada e até mesmo muito seletiva ao me relacionar. Na minha última relação, que durou 7 meses, ele sempre pedia para que eu pagasse as coisas, me dizendo que depois eu te pago, desde as compras do supermercado que eu fazia quando ele passava o final de semana lá na minha casa, até coisas como o conserto da moto dele, compra de cuecas, meias e até uma viagem com passeios e mergulho no qual a gente foi e ele não pagou nada. Ele tinha dito que ia dividir e que era para eu passar no meu cartão, mas nunca me pagou. E aí eu comecei a me sentir sugada e tive uma conversa séria com ele a respeito disso, do que é que ele queria, e ele não disse nada. Então a gente entrou num jogo onde eu terminava a relação e dias depois ele aparecia prometendo que ia ser uma pessoa melhor, mas nada mudava. Muito pelo contrário, havia situações em que eu me sentia humilhada por ele. Isso aconteceu várias vezes, até que eu dei um basta e não tenho mais contato com essa pessoa. Hoje eu tenho muita dificuldade de me relacionar novamente e assim eu estou extremamente sem paciência em relação aos homens. Recentemente eu saí com um rapaz, mas eu achei extremamente desagradável quando no primeiro encontro ele já falou em dividir a conta. Não que eu tenha problemas para pagar as minhas contas, mas eu pensei nisso como uma forma de gentileza, de educação. Mas ele ficou frisando que com ele tudo tinha que ser dividido. Então eu fiquei extremamente estressada e depois disso eu tenho evitado conhecer outros homens e eu sinto que eu estou com muita raiva ainda. Eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer para me sentir melhor. Porque eu sei que a raiva que eu sinto é minha e o problema está em mim. Mas quando eu converso com um homem, eu já sinto descrença e repulsa na conversa. Parece uma falta de paciência excessiva. Então, ela pede minha ajuda a esse respeito. Olha, vamos começar pela segunda questão. O rapaz que queria dividir a conta com você no primeiro encontro, sim, ele foi mesmo um pouco cortês, pouco educado, mas considere que hoje em dia a gente vive num mundo em que os homens e as mulheres têm medo que a pessoa que elas amam ou estão conhecendo esteja na relação só por algum tipo de interesse, sobretudo financeiro. E sim, a gente sabe que no Brasil, um país extremamente pobre em valores morais e éticos, pessoas andam vendendo a alma por um saco de pipoca. Isso é o que mais tem. Por isso, o rapaz que frisou com ele tudo seria dividido, provavelmente é tão gato escaldado quanto você. Ou seja, ele já deve, assim como você, ter caído nas mãos de pessoas interesseiras. Então considere um pouco sobre essa perspectiva. E para você que acabou de ouvir isso e já está pensando, tá aí, as mulheres querem direitos iguais, mas quando um homem diz que quer dividir tudo, elas não gostam, elas se ressentem, ficam magoadas. Não é isso que essa mulher está falando. A questão, como eu disse no começo, às vezes dinheiro é um símbolo. E este homem vir logo dizendo, nós vamos dividir tudo, remeteu ela para o homem que a explorava. E ela ficou um pouco
irritada e assustada com isso. Irritada porque não está dando conta de um outro tipo de irritação que está dentro dela, que a gente vai falar daqui a pouco mais na frente. Mas é evidente que sim, os direitos são iguais, que as contas podem e devem ser divididas. Mas como ela não viveu isso, ela viveu um momento de exploração, no rebote, isso pesou para ela. Mas absolutamente, ela não está dizendo que acha que os direitos devem ser diferentes entre homens e mulheres. Mas vamos voltar e olhar a sua primeira situação. Olhando pelos seus olhos, já que eu só estou vendo o que você me escreveu, não vai ser grande novidade se eu disser que na relação que você descreve, você foi colocada no lugar de caixa eletrônico. E quando você percebeu isso, quer tenha percebido de forma consciente ou inconsciente, pouco importa, começou o tal do jogo do você mandava ele embora, ele se assustava porque perderia o acesso ao caixa eletrônico, prometia mudar, claro que não mudava, e você se sentia decepcionada e humilhada. Resultado, hoje você se sente raivosa, irritada e sem paciência para homem de qualidade nenhuma. Mas será que a gente está mesmo olhando na direção certa? Eu quero dizer, será que essa impaciência e raiva é mesmo com os homens ou é com você mesma? O que eu quero dizer a você que me escreveu e a você que está me ouvindo é que talvez seja a hora da gente mudar frases do tipo fulano fazia isso comigo por eu permitia que fulano fizesse isso comigo. E não, absolutamente eu não estou culpando a vítima. Eu só acho que a raiva, além de lhe pertencer, como você escreveu no e-mail, ela também está em grande parte dirigida a você mesma por não se perdoar, por ter se sentido usada e manipulada. E aí você acaba deslocando isso para todos os homens que passam na sua frente. Então, pergunte-se, será que além da raiva que eu sinto desse homem que foi tão perverso com os meus sentimentos, será que eu também não estou com raiva de mim mesma por ter me permitido viver algo assim? Você que me escreveu e todos os que estão me assistindo, perdoem-se. Muitas vezes a gente não se perdoa e desloca para o mundo a raiva que a gente sente de nós mesmos por termos nos deixado passar por certas situações. Então, para, bebê! Para, porque nenhum homem, nem mesmo aquele com quem você viveu, tem força para lhe usar, a menos que você assim o permita. E ao invés de se julgar e se afundar em um mar de revolta e desconfiança, tente mudar a leitura que você está fazendo dessa situação. Por exemplo, você acha que nunca ninguém chegou perto de mim para tirar proveito de mim de alguma forma? Algumas vezes eu não percebi logo, outras eu saquei imediatamente. E sabe o que eu sempre fiz? Quando eu percebi que a pessoa que estava se aproximando de mim só queria algum tipo de interesse ou de ganho, eu abri para essa pessoa todas as portas que ela esperava que minha presença abrisse. Sabe por quê? Porque quando eu percebo que alguém quer me usar, eu fico grato à vida. Porque se alguém quer me tirar alguma coisa, é porque eu tenho algum tipo de riqueza para ser roubada. Triste eu ficaria se fosse eu quem precisasse tirar alguma coisa de alguém, porque isso significaria que quem não tem sou eu. E não, eu não estou com isso dizendo que a gente deva gostar de ser usado. Eu estou apenas dizendo que você pode ver a coisa por outra perspectiva. Porque entre cobiçar ou ser cobiçado, usar ou ser usado, roubar ou ser roubado, em qual lugar você prefere estar? Eu prefiro estar sempre no lugar daquele que tem e não no lugar daquele que precisa tirar do outro por não conseguir ter as coisas ou oportunidades por seu próprio talento ou mérito. Por isso, faça as pazes com você, bebê. Quando conversar com um homem, pare de sentir descrença, raiva e repulsa, e você vai conseguir isso na hora que você parar de se encarar como uma boba.
Você não foi boba, você apenas gostou de alguém que não gostava de você. E talvez você tenha deixado isso acontecer porque você acreditava no outro, ou porque você não estava com a autoestima tão legal e acreditou que pagando ou fazendo coisas conseguiria ser amada. E motivos a gente poderia imaginar os montes, mas no final das contas, nenhum deles realmente importa. O importante é você perceber que ninguém lhe usa, usou ou usará, a menos que você permita. Faça as pazes com você. Só aprende a andar quem antes rastejou um bom tempo. Depois lutou para se equilibrar, até que ficou em pé e depois de muitas quedas, encontrou o ponto de equilíbrio que permite a caminhada em linha reta. A vida é uma escola. E já que você pagou a conta para aprender essa lição, não fique presa a isso. Use o que você aprendeu com essa relação para ser melhor, mais livre e não para virar escrava do rancor e do autorressentimento. Pague essa conta e seja livre. Pense nisso. Tchau, até a próxima!